puxar então desse fio, deputada, uma das palavras que marcaram aqui a abertura da nossa transmissão foi liberdade. A outra foi coragem. E a Ana traz aqui um relato sobre o jornalismo que a Oeste pratica em praticamente 2 anos, né, Jairo? É isso? 2 anos. 2 anos, praticamente. E alguns meses. Alguns meses, com a coragem, inclusive, de começar durante a pandemia. Nós temos uma eleição pela frente, temos um momento de acirramento de ânimos no país e nós vemos não só as autoridades, mas também dentro da própria imprensa, aceitar com muita tranquilidade a ideia de uma regulação da mídia, por exemplo. A senhora é uma defensora da liberdade, foi coautora do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Como é que a senhora vê, não causa um pouco de estranheza? A mim causa um pouco. A imprensa tradicional, a velha imprensa, aceitando com tanta parcimônia, com tanta tranquilidade a ideia de ser regulada, caso a gente tenha uma alternância de poder. Eu acredito que essa aceitação tem a ver com quem propõe. Então, como, infelizmente, nós não temos uma imprensa, vamos dizer assim, a palavra neutra não é a melhor, mas uma imprensa independente, imparcial, né? Na medida em que quem propõe essa tal regulação é o ex-presidente Lula, pré-candidato à presidência da República, é uma figura com a qual esta imprensa dominante simpatiza, ela finda se submetendo. Né? Então, não tem uma resistência, não tem uma crítica firme. Por quê? Porque é uma figura que para eles é simpática. Mas é uma armadilha muito grande. Né? Porque todos, e isso é importante de ser dito, sobretudo, do ponto de vista não só da imprensa, mas da produção legislativa. Né? As pessoas, em regra, querem leis, né, pensando em quem está no poder. E não conseguem pensar que o dia de amanhã é o dia de amanhã. Né? Na próxima eleição pode ganhar alguém que pensa o contrário, a pessoa pode vir a falecer, o vice assumir, né? O vice falecer também, o presidente da Câmara assumir. Então a gente tem que criar estruturas, né, para funcionarem, vamos dizer assim, independentemente das pessoas. E a mentalidade do brasileiro ainda é muito personalizada. Como a imprensa brasileira ela é mais dominada por um pensamento esquerdista, nós conseguimos enxergar, né, diante dessa possibilidade, eu ia utilizar a palavra ameaça, não seria muito simpática, mas dessa realidade, da possibilidade de ter o ex-presidente Lula presidente novamente. Eles são simpáticos, né, então eles... Mas eu sinto também do lado da direita, muitas vezes, né, uma vontade de fazer leis. Não, porque agora é o presidente Bolsonaro, a gente quer esses instrumentos. Bom, mas os instrumentos permanecem. Os instrumentos estarão aí em 23, né? Seja Bolsonaro, seja Lula, seja uma terceira via pouco provável. Mas então, quem está legislando, quem está criando regras, quem está na imprensa tem que entender que o arcabouço jurídico, né, os instrumentos, eles vão ser perenes. Eles vão ser utilizados por quem estiver no poder. Então, a gente tem que pensar em efetivamente garantir essa liberdade, sabe? Liberdade de fala, liberdade de pensamento, liberdade de falar sobre a nossa própria saúde, né? Por exemplo, o professor que estava sendo entrevistado antes da gente começar esse diálogo é um excelente professor, mas nós passamos um período de vedação, de discussão. Não é nem de propor algo diferente da verdade posta, né? Então, eu sou 100% contrária a essa regulamentação da imprensa, da mídia, esse cala-boca nas redes sociais, né? Essa definição do que pode ser dito, do que não pode ser dito, do que pode ser pensado, de quantas doses de vacina cada indivíduo tem que tomar sob pena de perder seu emprego, sua vaga na universidade, entendeu? É verdade. Jairo, a gente vai girando aqui a nossa mesa. Muita gente vai passar por aqui, entrevistados, convidados, como a gente mostrou agora há pouco, uma grande festa acontecendo aqui, da porta do estúdio para fora. Então, Jairo, eu quero me despedir aqui de você da bancada, porque daqui a pouco a gente vai conversar lá fora, né? Aliás, a gente não se despede do chefe, né, gente? Jairo, obrigado. Se quiser deixar uma última palavra. Só quero deixar um recado aqui. Os nossos novos telespectadores, né? Então, primeiro, obrigado a todos, mas queria comentar tanto a deputada Janaína quanto a Ana Paula.
sou admirador profundo de vocês. Assim, realmente é um orgulho enorme ter mulheres que estão desempenhando essa função de uma forma tão magnífica, com um nível de excelência altíssimo e com coragem, né? Então, eu tenho um orgulho danado. Assim, a Oeste, a gente tem a diretora de redação mulher, a diretora do site mulher, a diretora de produção e a diretora de arte. Então, assim, eu acho que tem um momento muito bacana isso nessa mídia que está nascendo. E que ela tem coragem, diria que é um pouco meio insano, mas ela tem coragem de seguir em frente contra uma narrativa, porque hoje aparentemente assim, a impressão que a gente tem é que está proibido discordar, né? Então, muito obrigado, olha, eu agradeço imensamente a participação de vocês. Silvio, sucesso, agora estou indo. Até já. Até. E olha só, várias personalidades enviaram vídeos para nós, né? Vocês vão assistir ao longo da programação várias mensagens que chegaram para a gente e algumas pessoas não puderam estar aqui pessoalmente, mas mandaram mensagens. A primeira é o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Vamos acompanhar. Olá. Mas agora dentro da revista Oeste, que se chama Estúdio Oeste. A gente sempre apoia iniciativas como essa de imprensas imparciais, livres, que não são abastecidas com dinheiro público e não têm interesses outros, né? Mas sim fazer um debate democrático e saudável. Então assiste lá e sucesso, Silvio Navarro. Obrigado, deputado. Daqui a pouco a gente vai mostrar outras mensagens. Quero convidar você também que está assistindo a fazer parte do nosso time. Assine a Oeste, tem um QR Code aí no cantinho da tela. Passo a passo, é muito simples e você pode apoiar o nosso jornalismo independente. A gente já tem imagem lá fora, com vários convidados que estão chegando e o nosso grande mestre José Roberto Guzzo, ali sentado, um dos pilares, no estandarte aqui do nosso jornalismo. Enquanto isso, a gente espera aqui a nossa mesa retornar. Vamos lá, aí a imagem do Guzzo. Muita gente participando. Josias Teófilo, que já mencionei agora há pouco. Ali o deputado Capitão Derrite, deputado federal, também conosco. E é isso, uma grande festa. Vamos lá, vamos voltar então aqui para a nossa discussão, nosso debate. A câmera aberta vai mostrar que temos mais um integrante aqui, mais um defensor da liberdade, meu amigo Adriles Jorge também presente. Adriles, tudo bem? Seja bem-vindo. Em boas companhias, aqui nos maiores ícones da comunicação e da política brasileira, eu posso estar excelente com uma companhia. Você lê a Oeste? Claro, com absoluta certeza. Vamos lá, então eu queria te fazer uma primeira pergunta. Tem outro veículo hoje no Brasil que tem a coragem de publicar uma capa, ou as capas da Oeste? Você já viu a de amanhã? Daqui a pouco a gente vai colocar aqui no telão e para quem está nos assistindo também. Vamos lá, produção. Prepara a capa aqui que eu quero mostrar para o Adriles enquanto ele comenta um pouco sobre esse momento que o jornalismo vive, né? A gente falava agora há pouco da velha imprensa e de uma imprensa independente que tem coragem de simplesmente mostrar as coisas como elas são. Com certeza. Eu acho que jornalismo se transformou em sinônimo de, infelizmente, de militância no Brasil. Quando a gente vê a grande mídia estabelecendo praticamente uma defesa inclemente de um candidato que foi condenado em 3 instâncias por uma dezena de juízes, defendendo não, mas subliminarmente endossando e criando uma narrativa falsa para um governo que seria genocida, assassino, nazista, fascista, a gente se pergunta: aonde que está o princípio de investigação da realidade, de tentativa de apreensão da realidade, de buscar a verdade, que é o principal e mais básico, a tarefa jornalística, né? E por que acontece isso? Porque as faculdades de comunicação são centros de doutrinação. E aqui não é um discurso de chapéu de alumínio, um discurso de extrema-direita, porque eu estudei na Pontifícia Universidade Católica de Belo Horizonte e eu li toda a literatura marxista possível e eu já via uma coisa estranha nisso. E aí a gente pergunta, por que existe esse discurso sendo inoculado na cabeça de um estudante de comunicação? Porque é um discurso fácil. É um discurso que culpa outras pessoas por qualquer tipo de infelicidade ou problema ou limitação moral que você tenha da sua vida afetiva, sexual, política, profissional, porque é sempre culpa do patrão, do homem branco, do heterossexual, do empresário, do Estado, de qualquer coisa que você possa culpar.
e vira a ser exatamente uma vítima. Então você fica ressentido, você fica preguiçoso, você fica leniente e você milita em torno dessa preguiça que se contrapõe à ética da responsabilidade. Então a imprensa hoje, Silvio Navarro, é toda aboletada, não de jornalistas no sentido estreito do termo, como você, como eu, como a Ana Paula se transformou, como a Janaína, que a despeito de ser uma advogada, é uma comunicadora brilhante, mas a imprensa hoje, infelizmente, está tomada por um tipo de militância que é o avesso do jornalismo. O militante é aquele que tenta aprisionar a realidade a um molde ideológico e não tenta perceber as nuances várias da realidade. Então, a gente briga para estabelecer um princípio de verdade contra aquela que deveria ser a perseguidora da verdade, e a Oeste é um oásis nesse caminho, né? Ainda bem que no Brasil há grandes e bons oásis de pessoas como você, como a Ana Paula, como a Janaína e como a Revista Oeste, que dá esse presente de jornalismo real, diário, para a população brasileira. Ana, de alguma forma, a mídia foi feita... Eu ia usar uma expressão aqui, eu ia dizer que ela foi feita refém, mas não, ela é exatamente parte disso, de uma agenda que... Eu detesto a palavra progressismo, progressista. Eu uso sempre com muitas aspas. Mas essa agenda toda, e se você não é engajado nessas bandeiras todas, e nós estamos na era do feminismo exacerbado, do racismo estrutural, das bandeiras LGBT, e claro, deixo aqui muito, afirmo categoricamente, não estamos sendo contra nenhuma dessas bandeiras, de forma alguma. Acho que todo mundo tem que ter espaço, mas se você não é engajado, você é automaticamente cancelado. Eu não me canso, por exemplo, de ler os seus artigos sobre os transgêneros no esporte. Homens competindo com mulheres. E se você apontar e criticar, dizer, olha, não tem como. Essa competição, ela não pode acontecer. Você automaticamente é cancelado nas páginas dos jornais, pelos colegas nas redes sociais. Mas eu acho que existe um ponto muito interessante no que o Jairo disse, que eu acho que é a espinha dorsal da Oeste, que é a máxima aristotélica da coragem, né? Sem a virtude da coragem, qualquer outra virtude, ela acaba sendo secundária e não tem o seu potencial totalmente desenvolvido, sua capacidade explorada e aplicada na vida das pessoas. E a Oeste é isso. A coragem de dizer, né, de colocar uma capa, né, como essa agora que nós vimos. E muitas pessoas entendem que a partir do momento que você tem essa coragem e resiliência, que hoje essa palavra resiliência é usada muito pelos progressistas, com todas as aspas, de uma maneira muito resiliência para tudo. Existe uma resiliência que é atrelada à coragem, que vence essa bolha do cancelamento. E em relação aos transexuais no esporte, é isso. Eu falo sobre isso há 5 anos. O primeiro ano eu fui cancelada, o segundo ano eu fui cancelada, fui chamada de todos os nomes que uma mulher de direita pode ser chamada. Uma mulher de esquerda não, mas uma mulher conservadora, liberal, essa sim, pode ser xingada, né? Não tem problema. Hoje eu vejo que não existe mais tanta resistência em relação ao óbvio, né? Homens biológicos competindo com mulheres, homens que foram feitos com todas as benesses da testosterona, pulmões maiores, coração maior, capacidade aeróbica, densidade óssea diferente, centro de gravidade, o próprio sistema de tomar decisões, o sistema cerebral de tomar decisões é um sistema diferente que já começa no útero da mãe essa diferença. E hoje eu vejo que depois de tanto você falar e você mostrar, e como você muito bem colocou, Silvio, absolutamente todo respeito à identidade social das pessoas, o que as pessoas querem fazer e decidir sobre a vida particular delas. Aliás, eu acho que isso é a maior liberdade, né? Nós colocarmos a liberdade individual, eu acho que esse é um ponto-chave do conservadorismo, você respeitar essa liberdade individual. Só que o esporte, o pilar mais importante é a identidade biológica, não é a identidade social, ou sexual, ou econômica, ou religiosa. E ter um veículo como a Oeste para você continuar essa resiliência,
de forma elegante, de forma com argumentos, fisiologia do esporte, políticas antidoping, ciência. Falou-se tanto em ciência, né, ao longo da pandemia, mas quando é esse assunto, aí esquece a ciência. Homens biológicos podem jogar com ele. E a Revista Oeste ter esse veículo para que nós possamos continuar mostrando, e às vezes nós temos que ser repetitivos, não tem jeito. Mas hoje eu já vejo que existe uma resistência muito, muito pequena em relação ao óbvio, né? E talvez o incômodo que a Oeste cause seja justamente por não seguir o efeito manada do restante da velha imprensa. Deputada, como eu disse, é uma mesa bem plural, os assuntos vão passando. Hoje é uma grande festa, temos imagens lá fora também. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora, eu que acompanho de perto o seu trabalho, especialmente daqueles momentos da Avenida Paulista, do carro de som, quando a senhora subia com o microfone, fazia discurso, aquela Paulista tomada de verde e amarelo, coisa linda de ver. Tem uma memória muito gratificante para mim. A entrega do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, a senhora foi coautora. Depois a senhora foi eleita deputada estadual, uma casa legislativa aqui em São Paulo, aliás, uma casa meramente carimbadora do governo do estado, muito pouco se faz. Nessa última legislatura houve alguns suspiros por parte de alguns parlamentares, a senhora é uma delas. E agora temos novas eleições daí para frente. O que mudou no Brasil daquele primeiro dia lá que a senhora estava com o microfone na mão, a transição para o governo Jair Bolsonaro e agora, diante das urnas? Qual é esse momento, como é que a senhora enxerga o momento do Brasil para enfrentar a talvez mais acirrada eleição presidencial da história democrática? Eu não sei se essa será a mais acirrada, porque a de 2018 também foi acirrada. Ela não foi simples. Mas acho que os ânimos agora estão um pouco mais aflorados. Mas em 2018, nós tínhamos um povo muito esperançoso. Nós tínhamos pessoas com muita expectativa. E hoje as pessoas não estão tão felizes, com tanta expectativa, tão esperançosas. Existe um movimento, né, de várias fontes, desestimulando as pessoas de participarem desse momento importante. Muita gente fazendo campanha para que as pessoas não votem, para que as pessoas não compareçam. Então, eu estou... Não acho que é tão acirrada, não, viu? Acho que 2018 foi mais porque as pessoas estão desanimadas. Isso tem me preocupado. Isso tem me preocupado muito. Céticas. Eu procuro falar sobre isso, porque eu acho que a gente ainda tem um tempo até lá, né? Até as eleições. E eu vejo, né, vi a vida inteira, apontei a vida inteira todos os erros da esquerda, mas eu também vejo os da direita. E um dos principais erros da direita hoje é a empáfia, né? É a falta de humildade, de perceber que precisa reconquistar muita gente. Porque muita gente que votou no presidente em 2018 não vai votar. E eu não sinto por parte do presidente, dos apoiadores, das pessoas mais próximas, do grupo, a preocupação de reconquistar essas pessoas, né? Então, eu acho que vai ser o desafio que nós temos nessa eleição é fazer com que as pessoas entendam novamente, acreditem novamente que vale a pena não viajar, não ir para o churrasco, não assistir o programa para ir decidir quem serão as pessoas que... É impressionante como os dois lados estão apostando no ódio que um tem pelo outro. É uma eleição, parece que de rejeição, né? Isso é péssimo, quem é né? mais odiável, mais detestável, mais rejeitado. Parece que o Bolsonaro aposta no ódio ao Lula, o Lula aposta no ódio ao Bolsonaro. Isso é muito ruim. Isso é uma eleição de desencanto. Para a nação que a gente quer construir, entendeu? Mas a senhora não acha que dentro desse contexto político, muita gente que votou no presidente em 2018 pode não votar? Mas tem gente também que vai votar, principalmente pelo lado da insegurança jurídica que nós estamos vivendo hoje no país, com o STF. Olha, eu já declarei voto no presidente, então, assim, eu não estou falando contra, vou votar nele. Não, sim. Mas eu não conheço ninguém que não votou nele em 18 e vai votar agora. Eu não conheço. Eu acho que teria que ter consciência disso para correr atrás. Deixa eu lançar uma provocação, deputada. Há uma campanha, por exemplo,
houve uma campanha, porque já terminou o prazo para quem queria votar pela primeira vez se inscrever na Justiça Eleitoral, para que jovens de 16 e 17 anos se cadastrassem e tirassem o seu título de eleitoral. Essa campanha, ela é uma campanha defendida pela esquerda, né? Foi uma campanha insuflada especialmente pelos potenciais eleitores do ex-presidente Lula. Esses jovens de 16 e 17 anos, em 2005, por exemplo, em 11 de agosto de 2005, quando Duda Mendonça irrompeu dentro do Congresso Nacional para prestar um depoimento espontaneamente à CPI dos Correios e disse, olha, eu recebia dinheiro de Caixa 2 lá fora. E daquele fio de novelo amarrado à outra ponta que o Roberto Jefferson havia dito, surgiu o Mensalão e achava-se que esse era o maior escândalo de corrupção da República, até que um dia a gente teve notícia de um tal de Petrolão. Esses eleitores, eles não tinham nascido naquela época. Né? Então, será que esse eleitor que hoje poderia ser um eleitor em potencial do PT, da esquerda, porque não gosta do Bolsonaro, simplesmente porque hashtag ele não, ou que tenha outras razões econômicas e por aí vai. Mas será que esse eleitor, será que ele sabe em quem ele está votando, sendo que a opção ao Bolsonaro é o Lula? Não, eu acredito que não saiba, né? E que faz parte do nosso papel, não como pessoas que estão na política, mas como pessoas mais maduras mesmo. Trazemos essa história à tona. Mas também faz parte de quem está no poder ter humildade de reconhecer que precisa buscar esse apoio, precisa buscar outros grupos. Né? Um gueto, um nicho, não elege um presidente da República. Né? Então, acho que está na hora de entender isso. Deputada, mas a senhora não considera que é muito difícil para um poder que já está sujeito a críticas, um poder impor, colocar uma narrativa, sendo que esse dever de estabelecer uma narrativa fiel aos fatos fica com a imprensa. E a imprensa, como eu disse, é toda parte, praticamente 90% formada por militantes. O judiciário se transforma num órgão militante político. A justiça eleitoral se transforma num órgão militante político, que eventualmente soltou Lula, um bandido condenado por ter feito o maior esquema de saque aos cofres públicos da história. E as crianças e os adolescentes são educados em escolas e universidades doutrinadoras. A senhora não acha que o papel do governo fica muito reduzido no viés de comunicação, quando o governo precisa governar e não estabelecer apenas um princípio de comunicação, e essa comunicação de quem poderia estar fazendo essa comunicação fiel aos fatos, que são as universidades, as escolas, as mídias, os jornais, os programas de televisão, não estão completamente doutrinadores e rechaçando qualquer comunicação de veracidade, e alicerçando-se também num judiciário que se transformou num instrumento político? Como sair dessa distopia que a gente está vivendo? Eu acho que precisaria... Primeiro, isso é longo, é um processo longo. Mas agora tem uma eleição agora. Eu tenho quase 3 décadas de USP, né? É um exercício diário de tolerância, né? E de resistência, entendeu? Mas não adianta você chegar na pancadaria, não adianta você querer também impor a sua visão. É necessário estabelecer um diálogo, entendeu? É necessário ter algum grau de... O que a gente chama de assassino, nazista e genocida? Olha, se você for olhar, acredita, vai lá na USP ver o que falavam de mim para os meus alunos. Sim. Eu tive alunos que chegavam assim no final do semestre e falavam, professora, a senhora não é nada do que falaram da senhora, entendeu? Mas isso é um exercício, né? Então eu estou muito preocupada. Acho que a gente tem chances reais de perder no primeiro turno. E não é o discurso do que eu já ganhei, que está tudo fraudado, que é tudo mentira, que vai fazer a gente virar esse jogo. Super. Olha só, a gente vai continuar girando aqui a nossa festa. Eu quero agradecer demais a deputada Janaína Pascoal pela presença. Eu mesmo já entrevistei a senhora para uma edição da Oeste, mas outros jornalistas também. Sim, muito obrigado, viu, deputada? Eu agradeço a honra de sempre. Obrigada. Adriles Jorge, meu querido, obrigado por passar aqui